Negócio fechado no Flamengo. Excelente notícia. Gabriel Jesus no Flamengo e a despedida de Wesley, tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com as últimas notícias do Mengão nessa terça-feira. Mas antes, quero te pedir duas coisas. Só vai levar 5 segundos. É só para você deixar o like nesse vídeo e para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Estamos chegando perto a 800 inscritos e conto demais com a ajuda de vocês. A gente está fazendo esse trabalho aqui com todo amor e carinho para deixar vocês muito bem informados de tudo que acontece no Flamengo. Tá bom, galera? Posso contar com a ajuda de vocês, então deixa o like e se inscreve no canal. Bom, bora lá passar primeiramente a agenda do Flamengo nessa semana, galera. O Flamengo que entra em campo nessa quarta-feira. Quarta-feira não, perdão. O Flamengo entra em campo na quinta-feira, jogo contra o Atlético Mineiro, quinta-feira no estádio do Maracanã, às 9h30 da noite. Primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo lá na Arena MRV. E muito tem se falado do Felipe Luiz poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu quero saber de você, o Felipe Luiz deve poupar os titulares para essa partida contra o Atlético Mineiro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Na minha opinião, acho que deve poupar, galera. Deve poupar o Jorginho, o Arrascaeta, a dupla de zaga. Acho que deve poupar aí alguns jogadores para o jogo contra o Atlético Mineiro. E, para encerrar a agenda do Flamengo nessa semana, o Flamengo enfrenta o Ceará. Domingo, às 6h30 da tarde. Domingo não, sábado, não, domingo. Domingo, às 6h30 da tarde. Jogo lá no Ceará, Flamengo e Ceará. Esse jogo terá uma grande massa de torcida do Flamengo, porque lá no Ceará a torcida do Flamengo sempre marca presença, tá certo, galera? Bom, bora mudar de assunto, falar sobre a despedida do Wesley, porque o Wesley já foi anunciado aí como novo reforço da Roma, um vídeo bem legal que a Roma fez. A gente também já tinha visto no aeroporto lá da Itália, ele chegando aí muito ovacionado pelos torcedores da Roma. O Flamengo postou um vídeo na Flamengo TV muito bacana sobre a despedida do jogador e tudo mais. E merece, né? O Wesley, galera, deu a volta por cima impressionante. Foi a maior volta por cima de um jogador no Flamengo, porque ele começou muito ruim mesmo. O Sampaoli foi o primeiro técnico a apostar nele. Foi subindo, evoluiu e hoje se tornou aí um grande jogador com um futuro brilhante. E espero que o Wesley faça muito sucesso agora lá na Europa, porque ele merece, um baita de um jogador, tem a cabeça no lugar e é muito legal ver isso. Um cria do Flamengo surgindo aí para o futebol europeu, tá certo, galera? Bora mudar de assunto, falar sobre um cria do Flamengo que pode estar voltando para o futebol brasileiro, porque o Renier está de saída do Atlético de Madrid, não, do Real Madrid, galera. O Atlético Mineiro está muito próximo de fechar a contratação do Renier, atacante que foi revelado no Flamengo, né? Explodiu lá em 2019, foi vendido para o Real Madrid. No Real Madrid não conseguiu deslanchar, foi emprestado para vários clubes aí do futebol europeu. Tem contrato com o Real Madrid até 2026, mas o clube não vai ficar com ele e o Atlético Mineiro está muito próximo aí da contratação desse jogador. Segundo as informações, o Flamengo fez uma consulta para saber os valores do Renier e tudo mais, só que os valores assustaram a diretoria do Flamengo, que não quis fazer o investimento no Renier, e é um talento que o Flamengo soltou para o mundo e não conseguiu vingar no futebol, não conseguiu ir bem no Real Madrid, no Borussia Dortmund, no Girona, e está voltando aí para o futebol brasileiro. É um jogador muito novo e acredito que possa dar certo aí no Atlético Mineiro, tá certo, galera? Se o Flamengo contratasse ele não teria vaga no Flamengo, né? Com todo respeito ao Renier, eu acho um bom jogador, mas não teria vaga hoje no Flamengo. Sabe quem é que tem vaga no Flamengo? O Samuel Lino. Pois é, galera, o Samuel Lino chegou, desembarcou lá no Rio de Janeiro e é o novo reforço do Flamengo. Acho que você, quando assistir esse vídeo, Samuel Lino já deve ter sido apresentado aí no Flamengo. Ele chegou por volta das 10 horas da manhã lá no aeroporto no Rio de Janeiro, foi direto para o Ninho do Urubu fazer exames e assinou o contrato com o Flamengo. O contrato do Samuel Lino vai até 2028, 2029 e o jogador vai custar cerca de 143 milhões de reais aos cofres rubro-negros. É a contratação mais cara da história do Flamengo e ainda mais, tem umas metas aí, uns bônus
que podem dar para o Samuel Lino, para o Atlético de Madrid, mais 2 milhões de euros. Então é uma contratação muito cara, com muita expectativa, e eu acho uma baita contratação, galera. O Flamengo está acertando demais nessa contratação. É um jogador muito habilidoso, muito bom no 1 para 1, jogador extremamente inteligente, fazedor de gols. Então o Flamengo acerta em cheio nessa contratação do Samuel Lino, que chega com status para ser titular. E tá na cara que alguns jogadores da ponta serão vendidos ou emprestados, né, galera? O Everton Cebolinha, o Michael, não para o futebol brasileiro, né? Porque esses dois já fizeram 7 jogos, são para futebol, são o time dos exterior. Só se rescindir o contrato. Se rescindir o contrato, o Michael e o Cebolinha podem vestir a camisa de outro clube brasileiro ainda nessa temporada, tá certo? Outro jogador que está chegando é o Carrascal. O Flamengo acertou aí a compra do jogador, agora está naquela parte burocrática. O jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro por volta da quarta-feira, da quinta-feira. O Flamengo vai pagar cerca de 70 milhões de reais para contratar esse jogador junto aí ao Dinamo Moscou, tá certo, galera? Bora aproveitar e mudar de assunto, falar sobre Gabriel Jesus no Flamengo, porque desde a semana passada surgiu aí uma especulação, um boato, que o Flamengo estaria negociando a contratação do Gabriel Jesus, jogador que foi revelado no Palmeiras, foi para o Manchester City, do Manchester City está no Arsenal até agora, jogador de seleção brasileira, e surgiu aí esse boato que o Flamengo estaria negociando com o jogador, mas não é verdade, pessoal. O Flamengo não está negociando com o Gabriel Jesus, o Flamengo não fez contatos com o Gabriel Jesus, não tem nada, conversa, proposta, nada na mesa. O Flamengo não fez proposta para o Gabriel Jesus. Então, só para falar para vocês aí, para deixar claro aqui, a gente não mente, a gente não faz, não dá fake news, só para deixar claro para vocês que o Gabriel Jesus não interessa ao Flamengo nesse momento, não tem nenhum tipo de negociação. Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima, um forte abraço.